Olá, gente, boa tarde. Peço desculpa pelo atraso. Minha amiga Cezanne, desculpa pelo atraso, tive um Não, não probleminha tem aqui. problema. Desculpa, pessoal, que está aí entrando aí. Vamos aguardar só um minutinho para a gente começar a falar desse tema tão importante, né, sobre ansiedade, né? Agora, nesse tempo de pandemia, que se agravou ainda mais. Vamos aguardar só um minutinho. Agora Olá, no José assim, na câmera Augusto, que tá entrou. tudo ok, viu? Com áudio, tá ok? Tá Tá, dando você tá pra me ouvindo ouvir? bem? Tá, você tá tudo bem. Ótimo, que também. Então Só tá mais bom. um minutinho. E já Aqui começa. tá melhor ou Sim, a luz sem? está melhor. Com a luz tá melhor? Então tá bom. Tá bom. Aqui tá muito claro o ambiente, que eu vim aqui para Tá, tá. na casa da minha irmã, tá mais claro, né? Mas tá tranquilo. Obrigada, John. John está bom também. Então vamos começar, né, minha amiga? Vamos aí falar desse assunto, né? Nós temos um assunto importante para ser tratado. Mas, Então, quero é, apresentar para vocês, já estão aí, que vai ficar gravado depois vocês conhecerem, essa é a Cerzane Fernandes. Ela é jornalista, geógrafa, mestre em tratamento espacial, não é isso? Pela tá PUC Minas informada. Gerais. Palestrante e uma pessoa de uma história assim maravilhosa. Espero E que tá aí sim. para trocar essa experiência com a gente sobre esse tema muito importante, que é sobre ansiedade, um dos maiores vilões nessa pandemia, né? Então, vamos lá. Pode começar, o Tá. espaço todo Eu seu, a gente gostaria, vai começando. eu gostaria primeiro de agradecer a você, viu, Poliana, e ao canal, que está sob a sua direção, do Papo Celery, para a gente poder tentar discutir sobre um assunto que eu acredito que seja de extrema importância nesse momento crítico, né, que nós estamos vivendo. E eu fiz algumas Verdade. Eu que anotações agradeço. aqui para a gente tentar entender um pouco isso, sobre a questão da ansiedade, né? Inclusive, alguns Sim, vídeos aí que eu acabei postando falam um pouco sobre isso, sobre o que é essa ansiedade, né? Como é que ela tem sido vista, como é que ela é avaliada, analisada pela comunidade científica e de uma forma geral, né? O que é essa ansiedade? Bom, em primeiro lugar que a gente poderia tem observado, né, é que esse conceito de ansiedade está ligado muito à questão do medo, né, do pavor do futuro. É, na verdade, sim. um sofrimento por antecipação. Inclusive, a gente percebe isso em todos as áreas, os ambientes, que as pessoas cada vez mais se tornam assim, né, ansiosas e preocupadas com o que está prestes a vir, né? E eu vejo que isso tem causado não só problemas emocionais, mas também físicos, né? E outra questão que a gente tem que avaliar, e eu considero, a ansiedade como um fenômeno. Ela é um fenômeno, né? E se a gente for ver, né, de acordo com os filósofos, durante a Idade Moderna, por exemplo, Kant, ele enxergava, por exemplo, o fenômeno como algo observável, aquilo que é possível de ser visto, de ser analisado. E a gente percebe que a gente, dentro desse conceito, né, que influenciou vários pensadores, não só da psicologia e outros teóricos também que trabalham a questão da mente, falam sobre isso, né? É um fenômeno porque é possível observar e a gente está vendo isso agora, sentindo na pele, Muito. inclusive, né? O que a gente tem visto sobre isso. Então ele reafirma isso, né, dizendo que esse fenômeno observável aí, ele é passível de análise e de cuidados, que é o que nós queremos fazer, né, com essa discussão. Procurar fazer com que as pessoas pensem, analisem mesmo sobre essa importância de estar sempre, né, avaliando, analisando o nosso comportamento diante das situações aí fora. E Kant, ele É tratava verdade. isso, né? Como que a gente tem lidado com isso? De que maneira a gente pode tratar isso de uma forma melhor, para que Exato. todos tenham saúde, né? Prestar mais atenção no nosso eu, né? Que são tantos problemas, Exatamente. tantas coisas, a gente não entende o que está se passando. Então é muito bom isso que você está trazendo aí para a gente hoje. Então, vamos E eu lá. achei interessante a gente abordar esse assunto. E antes de tudo, né, porque a gente percebe que é um assunto recorrente, tanto a questão do confinamento quanto a ansiedade sempre existiram, né? A gente simplesmente só desconsiderava, ou fingia que não observava, né, não olhava, mas isso é um problema milenar, existe há milhares e milhares de anos. A gente aqui
deixou desapercebido tudo isso, e isso veio à tona com a pandemia. Acho que a pandemia, ela realçou tudo isso, né? Fez com que a gente enxergasse melhor que existe, sim, esse problema, e ele precisa, de alguma forma, ser trabalhado, ser, né, de alguma maneira analisado, para que a gente possa oferecer às pessoas uma possibilidade de superar, né, esse momento crítico que a gente tem vivido. Então eu vejo assim que, com base em tudo isso que a gente viu, né, do conceito, do filósofo, sobre fenômeno, esse fenômeno que a gente está vivendo da ansiedade, a gente pode começar a avaliar e a entender melhor o contexto em que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que eu coloquei aqui foi falar sobre a era digital. A gente comentou tanto sobre isso, inclusive no nosso curso, né? A gente viu... Verdade. Desde o início do nosso curso de Poliana, nós vimos em teoria da comunicação a questão da digitalização, das novas tecnologias. Isso aí ficou bem frisado na nossa mente, inclusive a gente estudou a parte teórica falando sobre isso. Mas uma das coisas que eu colocaria, né, que impactou demais o comportamento das pessoas foi a questão da Revolução Industrial. E isso começou no século XX, né? A gente percebe então que a partir desse empenho todo em se produzir cada vez mais num espaço no espaço curto, né, do tempo, e as pessoas sempre pensando nesse sentido de economizar o máximo possível de tempo e produzir cada vez mais. A gente vivia nesse momento o primeiro nascimento da ansiedade no século XXI. Eu vejo que um dos marcadores disso tudo foi isso, né? Foi a questão da Revolução Industrial, com as produções, né, em larga escala, em um curto espaço de tempo. A gente viu que isso trouxe sérias consequências. E uma delas foi a massificação. E não é só do produto em si, a gente percebe que isso influenciou no comportamento, inclusive, das pessoas. Houve uma padronização comportamental. Isso aí, inclusive, é uma teoria, né, que na área da comunicação ela foi defendida por McLuhan. Não sei nem se você lembra dessa teoria que a gente estudou, foi o professor até Jair que nos ensinou, e eu gostei muito. Jair, grande Jair. Gostei muito de falar sobre isso, porque ele parecia o guru da comunicação, parece que ele estava prevendo tudo o que está acontecendo hoje. Sabe, todas as mudanças que ocorreram a partir da Revolução Industrial, dessa revolução tecnológica, essa influência sobre o comportamento humano, ele já tratava isso no passado. Isso aí foi na década de 50, de 60, ele já trazia essa discussão, e ele foi muito criticado, inclusive, por isso, né? Então, eu acho assim, interessante a gente começar a perceber que tudo isso trouxe consequências para o nosso comportamento. A nossa forma de enxergar o mundo, o tempo, por exemplo. A questão do tempo, para mim, é uma questão fundamental. Muito. Saber lidar com isso. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. O José Augusto está falando que a fé é muito importante para aliviar a ansiedade. De fato. Com certeza. De fato, nós vamos falar no decorrer. Não, sim, a gente vai tratar sobre isso. Mas, assim... O começo é para a gente entender somente o contexto em que a gente está vivendo e como é que a gente pode lidar com isso, né? Então, a questão do tempo, por exemplo, é fundamental. Eu vejo assim que o tempo ele passou a ter um novo significado a partir daí, né? A gente antes meditava, refletia sobre as nossas ações, nós tínhamos tempo para isso. Inclusive, você bate muito nessa tecla da questão da meditação, mas é fundamental. A gente está vendo que muitas pessoas estão voltando a refletir, porque elas estão percebendo que isso tem afetado muito o nosso psicológico. Nós temos vivido num automático, como se fôssemos robôs mesmo, né? Naquela correria do dia a dia, a gente não percebe, mas isso toma conta da nossa mente, da nossa vida. E eu vejo que outro problema outro impacto que nós sofremos foi com a questão dos relacionamentos interpessoais. E isso aí vale para tudo, né? Essa questão da familiar, por exemplo, a gente vê que também essa tecnologia, ela trouxe, entre aspas, uma aproximação, mas ela também criou uma necessidade, supriu essa necessidade, mas ela também gerou um outro problema, né? A gente não tem mais aquela questão do contato físico. A gente percebe agora.
A gente está sentindo falta porque, na verdade, ela fez isso. Ela permite uma aproximação virtual. Mas aquela que nós tínhamos mesmo, né, de proximidade, ela foi desaparecendo com as novas tecnologias, né? Na verdade, assim, eu creio que antes da pandemia, a gente já vivia igual você falou mesmo, né? Então, na era digital, a gente não percebia essa questão, né? E a pandemia veio nos mostrar o realmente significado e o poder da presença, né? Desse contato presencial. Né? Isso também gerou muitas mudanças, essas transformações. E inclusive, a gente percebe pela visão, né, desse comunicador, que é o McLuhan, ele falava exatamente que haveria uma padronização de comportamento e foi instaurada uma nova cultura. E foi colocada de uma forma tão sutil que nós não percebemos que os nossos comportamentos todos estão sendo padronizados. Nós, por exemplo, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que a nossa rotina diária, o que nós fazemos, praticamente é a mesma coisa que os outros fazem. Então, aquela individualidade, né, que nós tínhamos e aquela conexão com nós mesmos, parece que ela foi ferida, né, por esse sistema aí que foi criado. Então, uma das coisas que eu coloquei também, um dos problemas que a gente tem enfrentado é o excesso de informações, né, que tem afetado e tem prejudicado, inclusive, o nosso psicológico. Porque o excesso de informações, muitas vezes, ele traz uma sobrecarga muito grande ao nosso cérebro. E isso eu já havia falado antes, que até o Dr. Augusto Cury, ele coloca também sobre isso, né? Nós começamos tanto a trabalhar isso em nossa mente, que a gente acaba não percebendo que são lixos, na verdade, que a gente vai acumulando no nosso cérebro, e com o passar do tempo aí vem a depressão e vem outros sintomas que começam a surgir e a gente não sabe o porquê, né? Mas é colocado de uma forma, com certeza, né? Aí, aos poucos, sem que a gente perceba. Eu coloquei também a questão do consumismo, né, desenfreado, que é uma característica também dessa era digital, né? Consumir o tempo todo, parece que virou uma religião, né? É uma religião, na verdade, né? Nós consumirmos é uma religião, nós temos que consumir. Na verdade, é uma questão de sobrevivência, né, para essa sociedade. Se ela não for consumista, parece que ela deixa de existir. E na verdade, nós seres humanos não nos limitamos somente ao consumo. Isso aí a gente tem que trabalhar e voltar ao que nós já falamos antes sobre a questão do olhar contemplativo, né? Da gente começar a observar, começar a analisar, começar a refletir e trabalhar também a questão do egocentrismo, o individualismo que também é muito forte nessa sociedade capitalista, né? A gente vê que as pessoas elas olham para si mesmas o tempo todo. A questão da imagem é predominante, né? A gente tem visto isso nas redes sociais, em todos os canais de comunicação, as pessoas querem ter visibilidade. Parece que é uma necessidade incrível. Ela não veio da agora. Eu só vejo que as tecnologias, elas só realçaram algo que já estava no íntimo de cada ser humano, de querer aparecer, de querer se mostrar. Mas a dificuldade é lidar com isso o tempo todo, né? Porque virou uma exigência. Se a pessoa não se mostra, se ela preserva a sua privacidade, de certa forma ela é excluída, não é? Exato. Pertence a esse mundo, né? Esse novo mundo. Exatamente. Ela deixa de pertencer àquilo que hoje seria considerada a sociedade, né, do século XXI. E a gente vê que essa padronização, ela pode prejudicar também nessa questão, porque as pessoas, como elas se sentem rejeitadas nesse sistema, excluídas, aí podem surgir novas doenças, sim. E essas doenças partem daí. A pessoa fica ansiosa, ela não consegue se enquadrar nesse mundo, então o que ela deve fazer? Né? Então eu vejo que isso também é preocupante para a gente poder analisar e ver como esse sistema funciona. Você pode falar. Deixa eu falar. É porque no Instagram, acho que foi no ano passado, né, se não me falha a memória, foi tirado aquela numeração que ficava de curtidas, né, justamente porque estava causando muita depressão, muita ansiedade nas pessoas, porque não recebia o número de curtidas ali que esperava, né? Isso, não tinha aquele retorno, né, que às vezes comparava ali com um blogueiro, um artista, e aqui estava adoecendo muitas pessoas. Então,
há uma teoria que o Instagram tirou isso, por isso, né? Outros dizem que é mais para não poder vender mais propagandas, na verdade. Mas eu creio que isso faz muito sentido mesmo. As pessoas possam ali esperando aquele, né, um reconhecimento, curtida, comentários, e não só porque quer mostrar um trabalho ou uma foto bonita. Isso realmente gera muitos resultados negativos. Né? Não sei se você concorda com isso. Eu concordo, sim. Eu vejo que também a gente percebe que a relação pessoal, né, a relação entre as pessoas, ela mudou muito com esse sistema eletrônico. Eu vejo que o diálogo, por exemplo, entre as pessoas, aquela coisa do olhar, né, de você olhar olho no olho, foi substituído pelo GIF, o GIF, pelo emoji, que geralmente a gente encaminha. Às vezes a gente deixa de falar com as pessoas para colocar simplesmente uma imagem, não é verdade? Tem a questão do tempo, o tempo se tornou escasso, as pessoas começaram a se relacionar cada vez menos e ainda por cima se comunicar por gestos, sinais, né? Ou imagens, porque na verdade a questão do diálogo ela realmente é importante e a gente percebe essa ausência, né, nesse sistema e nessa era digital. Eu também fiz assim uma análise com base em tudo que eu estudei e alguns cursos também que eu fiz. Eu fiz um curso com o Dr. Augusto Cury, de gestão da emoção, e também acompanhei o trabalho do Dr. Pedro Calabrese, que eu gosto demais do trabalho dele. Adoro. A jornada Exatamente. Jornada do autoconhecimento, maravilhosa. Isso. Muito bom, ele é excelente. Inclusive, eu até mandei um recadinho para ele, porque eu gostei demais das aulas dele. Eu gosto demais. É incrível, porque ele consegue também esclarecer tudo isso para a gente, né? Que a gente está vivendo hoje e a gente não consegue perceber, a gente não consegue visualizar. O doutor Augusto Cury, eu fiz menção aqui de algumas falas dele, que ele diz o seguinte, que nós esquecemos de dar atenção ao nosso eu, que é aquilo lá que você falou, e nos tornamos prisioneiros da nossa própria mente. É isso que ele diz, exato, né? Ele fala que, na minha concepção, né, a liberdade de expressão, ela se tornou, na verdade, uma ficção na era digital. Porque, na verdade, nós não somos livres, nós estamos presos a esses valores e padrões de comportamento que nos foram impostos, né, pela sociedade da era digital. E a gente tem que começar já a refletir sobre isso para que isso não cause danos maiores ainda no futuro, né? Que a gente percebe já uma alienação, na verdade, entre as pessoas. Exato. Porque elas estão automaticamente entrando, inserindo nesse mundo sem perceber, sem ter noção do que elas estão fazendo. E elas acreditam, e isso se tornou uma verdade absoluta. E muitos não querem ser questionados e às vezes se sentem até ofendidos quando você coloca isso para elas poderem refletir. Eu já senti isso na pele. Inclusive, você parece um ET, né? Quando você está em grupos que pensam diferente de você. Fato. Eles defendem tanta diversidade, mas no final das contas, eles querem que uma ideia, uma ideologia se sobreponha sobre a outra, né? É a minha forma de pensar, o meu jeito que vale. É essa sociedade que nós vivemos, só que ela vive camuflada, porque ela segue um discurso da diversidade, né? Da diversidade que todos têm que falar, mas na hora de decisão é o meu grupo, né? É um grupo específico que tem que ser ouvido. A gente percebe isso claramente. Isso aí, para mim, não tem discussão, né? Na verdade, é uma afirmativa mesmo. Então, eu vejo isso que o doutor Pedro, né, ele acha o seguinte, ele vê tudo isso, porque o doutor Augusto Cury, ele bate muito na gestão da emoção, mas tentando avaliar a questão da mente, né, desse poder que nós temos de decidir sobre o que nós vamos fazer. E ele diz que realmente só assim a gente vai conseguir passar, né, deste caos, nesses momentos mais difíceis, quando a gente fazer isso, quando a gente tiver na nossa mente que nós podemos decidir sobre o que nós sentimos e o que nós vemos ou deixamos de ver. Quer dizer que a decisão é pessoal. Somos nós que decidimos se a gente vai agir de tal ou de tal forma. E à medida que a gente toma essa consciência, né, desse poder de decisão que nós temos, a gente começa a ver que as coisas começam a mudar.
nós deixamos de nos enquadrar dentro do padrão estabelecido pela sociedade e passamos a analisar o que nós estamos fazendo, ter consciência, né, na verdade, do que nós estamos fazendo. E o Dr. Pedro, ele chama isso de inteligência emocional. Eu acho interessantíssimo o conceito que ele coloca, que ele diz que é a capacidade do indivíduo de reconhecer suas próprias emoções, seus sentimentos, seus afetos. E ele coloca também, ele diferencia o que é emoção, o que é sentimento, o que é afeto. Porque a gente acha que tudo é a mesma coisa, né? Ele diz que a emoção está mais ligada às alterações biológicas mesmo do ser humano, que é em detrimento dessas substâncias químicas que são liberadas pelo cérebro. O sentimento seria a parte da conscientização. Eu estou consciente daquilo que está acontecendo. E o afeto seria a consequência disso, na verdade, a consumação, né? Seria ali, no caso, os nossos gestos, as nossas atitudes. Então, ele coloca. Eu gosto muito quando ele explica a questão da paixão. Eu acho muito interessante quando ele explica a questão da paixão, né? Que tem uma data certa para começar, né? Durante 12 a 24 meses, né? Então, é uma coisa totalmente do psicológico mesmo da gente, né? Então, eles falam que muitos relacionamentos terminam porque ou a paixão termina, né? Porque acabou a paixão, ou vira amor, ou termina porque realmente acabou aquilo ali que existia, que o cérebro proporcionava, né? Que era a emoção. E por isso que muita gente faz muita coisa no calor da paixão, por causa justamente dessas alterações químicas, né? Que produzem no cérebro. Então, é muito interessante o que ele coloca. Eu adoro ele, eu acho ele muito inteligente. Demais mesmo. Então, isso para mim é importante a gente saber, né? Gerir as nossas emoções, trabalhar as nossas emoções. Ele coloca que é preciso reconhecer e discernir, utilizar desses conhecimentos que nós temos, afetivos, em prol de nós mesmos, né? De uma forma positiva. Ele diz que quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil será a nossa forma de agir, né? Inclusive diante dessas circunstâncias que a gente está vivendo. Aí vai ser mais uma forma da gente realmente ter essa gestão, né? Gerir as nossas emoções. Ele coloca, inclusive, algumas medidas que a gente pode tomar, né, na prática dessa inteligência emocional. A primeira coisa que ele coloca é a empatia, que eu gostei demais. Ele fala de se colocar no lugar do outro. Ele colocou, na verdade, que uma das maiores dificuldades nessa questão, né, da empatia é a gente sair de si mesmo, das nossas crenças. E eu vejo que isso foi um problema que eu enfrentei, inclusive, e eu tive... Nossa, foi um baque, foi um obstáculo muito grande de tentar derrubar várias crenças, inclusive, que eu tinha, e que eu me apegava a elas como verdade absoluta. Então, para você ter essa empatia, você precisa, às vezes, muitas vezes, né, abrir mão realmente dessas convicções que aparecem na sua vida como verdade única. E eu tive que fazer isso. E inclusive, eu vejo que isso me fez uma pessoa melhor, me fez ouvir mais do que falar, apesar que eu falo muito, mas eu vejo que eu consegui, de alguma maneira, trazer um novo direcionamento para a minha vida pessoal, nesse sentido de saber ouvir, que é mais complicado ainda, né? A gente tem o hábito de falar... As pessoas só querem falar, né? E na área da comunicação já sabe, né, Poliana? Isso é fundamental, o pessoal bate muito em cima da tecla, mas você acredita que quando eu estava estudando, assim, no período da faculdade, fazendo jornalismo, eu aprendi o contrário, eu aprendi a ouvir mais. Eu achei tão interessante. É verdade, eu achei tão interessante, isso é tão bom, tão bom. Eu vejo a Tabata, por exemplo, quando ela faz as entrevistas dela, ela sempre foi calorosa, muito, sempre, desde na sala de aula, o tempo todo. Então, ela sempre falava isso, né? Cezane é assim mesmo, a gente tem que chegar perto, tem que chegar junto, é o jeito dela. Mas aí, com ela, eu comecei a aprender a ver que o ouvir realmente é muito mais importante do que falar. Às vezes a gente nem precisa falar nada, a própria pessoa, né? A gente sabe que a nossa própria fonte, ela tem a resposta que a gente precisa ouvir, e aquilo é um acréscimo para a nossa vida. Eu acho que ajuda mais a gente do que eles imaginam, né? E a gente só é mesmo mediador.
E isso eu aprendi na prática, assim, do curso, eu achei interessante demais, porque antes a gente via o repórter, a gente via o jornalista como aquele que fala o tempo todo, né? Mas a nossa fala não tem voz se não tiverem as nossas fontes, né? Não tem, nós não temos o que falar se eles não estiverem conosco. Então, assim, eu aprendi isso de uma forma incrível. Eu adorei, adorei, porque essa é a parte mais legal do curso. E, inclusive, essa questão da empatia, né, que se fortaleceu ainda mais na minha vida. Outra questão que a gente tem que observar é a questão da compaixão, de compreender essas diferenças do outro. Também foi outra coisa que eu tive que aprender durante o curso, porque a questão da comunicação é incrível, porque ela nos permite isso, lidar com públicos diferentes e com ideologias diferentes, com modos e comportamentos diferentes. A gente sabe que existe uma mídia tendenciosa, né, Poliana? Que segue uma linha lógica, que segue um caminho. Tudo bem, não tem problema, desde que eles se afirmem e falem exatamente o que eles pensam. Para mim não tem problema algum. Eu sei que não existe imparcialidade, mas a questão para mim é dar voz a essas pessoas, a todos, né, e colocá-los no mesmo patamar, que eles tenham oportunidade realmente, que tem essa liberdade de expressão tão chamada que a gente diz, né, liberdade de expressão, que eles possam ter a chance de poder falar sobre o assunto que eles quiserem, sobre o que eles pensam, mesmo porque que pensem diferente vai contribuir de alguma forma, mesmo que não concordemos, né? A gente vai começar a refletir sobre um outro lado, um outro ângulo. Essa questão dessa visão limitada que muitas vezes a gente tem de querer olhar simplesmente de um ângulo só. Nós temos que abrir a nossa visão, né? Ter uma visão mais ampla. E eu vejo que isso é super importante. Outra coisa que eu vejo sobre a regulação emocional, né? Que o Dr. Pedro fala. Ele fala sobre essa gestão emocional e ele diz exatamente que nós devemos potencializar as emoções positivas e minimizar os afetos negativos. Isso aí também eu acho incrível demais. Porque, na verdade, a gente não para pensar nisso, né? Mas se a gente focasse simplesmente nos aspectos positivos das nossas ações, a gente teria menos problema. E muitas vezes a gente dá o protagonismo para as ações e para os afetos negativos da gente. Isso aí é comum acontecer. Isso acontece comigo, com qualquer pessoa, né? E você falando essa questão só pegando um gancho, você falando essa questão da empatia e da compaixão, e falando dessa ansiedade em tempos de pandemia, né, que é o tema, a gente pensa o seguinte, a gente consegue ver que esse sentimento, junto com a solidariedade, é o que a gente mais tem visto, né, nesse momento tão difícil, né, pessoas querendo ajudar o outro, e ao mesmo tempo, a falta da empatia. Essa semana mesmo eu precisei dar uma saída, e tinha gente na rua sem máscara, uma criança, uma senhora, e tinha também, acho que era filha dela, pegaram o ônibus sem máscara. Então você vê que falta aquele amor, aquele pensamento ao próximo, né? Essa individualidade está, acho que contribuindo mais, né, para a pandemia avançar, né? Falta de empatia é uma coisa assim, terrível. Isso é bom você reforçar, porque a gente tem visto muito isso. É como eu falei, a pandemia ela tem dado uma lição para nós, né? E uma forma também, um aviso para que a gente possa enxergar algumas coisas que a gente que estava passando desapercebido mesmo. Essa questão de olhar para o outro, né? Essa empatia, como a gente falou, de se colocar no lugar do outro, de abrir mão muitas vezes das nossas crenças em detrimento do outro. E é incrível porque as pessoas têm um certo preconceito, às vezes, com a questão dos evangélicos, eu vou falar, da questão da teologia, por exemplo. Eu estudei muito na teologia e estudei no Colégio Batista. Era para que eu fosse, na verdade, uma extremista até, né? Porque se eu fosse agir de acordo com as minhas formações, assim, desde criança, com certeza eu teria uma vertente bem tradicional, bem convencional mesmo, e conservadora. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Deus acho que começou a trabalhar na minha vida nesse sentido, porque eu tive a oportunidade de lidar com públicos diferentes desde o início, desde quando era criança e era líder na igreja, e eu começava a ver as diferenças, mas essas diferenças não me incomodavam.
Ao contrário, eu conseguia trazer essas diferenças como um ponto positivo, no sentido de diversificar e até de melhorar a mim mesma. E eu senti que eu fui, assim, muito abençoada nesse sentido. Tenho essas pessoas comigo até hoje que me acompanham e que lembram de mim. E eu falo assim, eu olho para trás e falo, mas como? São pessoas diferentes? São. De ambientes diferentes? São. De culturas diferentes? São. E a área da comunicação veio assim a calhar para mim, porque justamente ela trabalha isso. Nós, como jornalistas, nós, como comunicadores, nós temos que abrir o leque. A gente tem que dar voz às pessoas, né? Fazer com que os grupos de diferentes culturas possam falar sobre o que eles estão vivendo, mesmo porque a gente pode chegar num consenso. Isso para mim é tranquilo, não tem problema algum. E olha que eu já lidei com culturas completamente difíceis, assim, fechadas mesmo. Mas eu nunca tive problema de lidar com elas. E é simples, é o diálogo mesmo, é a compaixão, é a empatia que faz com que a gente se aproxime, né, dessas pessoas. É muito legal, eu gosto de entender isso. Então a gente deve cultivar essa inteligência, né, emocional, aceitar e apreciar as nossas emoções, parar, né, de renegar os nossos afetos e de nos submeter à não aceitação, aí no caso das nossas emoções, né? Então, toda emoção, de acordo com o doutor Pedro, tem um propósito. Então, aquilo que às vezes parece ruim aos nossos olhos, de acordo com ele, pode ser um sinal de alerta ou uma possibilidade, ele coloca, né, de transformação, de amadurecimento da nossa personalidade. Então, eu vejo que isso é de extrema importância. É examinar as origens da nossa emoção. Da onde surgiu isso e por que isso? E a gente começa a se questionar mesmo, né? Identificando a origem, né, dos processos que geram essas emoções, a gente começa a criar caminhos para que a gente possa resolver os nossos problemas emocionais. Então, ele é muito bom, ele coloca justamente ele enfatiza muito a questão da gente aprender a lidar, né, com as emoções através das experiências de outras pessoas, que é o que a gente tem falado aqui, aprender novas estratégias, a ouvir. É isso que nós temos que fazer. E eu acredito que tanto eu quanto você fomos abençoados nesse sentido, né? Porque nós trabalhamos na área da comunicação e nós precisamos ouvir. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, do que ouvir o outro, né? E saber, no caso, né, criar estratégias aí de ouvir como as outras pessoas agem e lidam com suas próprias emoções. Isso vai também nos ajudar de alguma forma. Isso também vai nos presentear. Eu vejo isso o tempo todo, né? E isso acontece quando a gente começa a lidar, assim, com públicos diferentes, seja introvertido, extrovertido, neurótico, não importa. Nós vamos ser, com certeza, abençoadas nesse sentido. Então, a escuta ativa, que é outra coisa que ele frisa muito, né, doutor Pedro, ele fala sobre essa capacidade que nós temos que ter de saber ouvir o outro. Ele fala que sem a escuta ativa é impossível ter essa inteligência emocional. Não é fácil, não é fácil. A gente brinca muitas vezes, né, que nós temos 2 ouvidos e uma boca só para falar, mas na verdade, desde o começo era isso. A gente é que não conseguia entender, né, de que é importante mais ouvir do que falar. Ele também trouxe, né, numa das palestras que ele fez, que eu achei interessante, que ele traz na própria Bíblia algumas lições importantes para a gente. Ele cita Eclesiastes. Ele fala do livro de Eclesiastes, ele fala que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Ler mais e comentar menos. Esse é o remédio, né? Ele cita a Bíblia, então, justamente nesse texto, né, no capítulo 6, que fala quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Então, quanto menos falar, melhor. Ele traz também da filosofia grega, né, do pensamento grego, ele fala assim, que se a gente fosse observar a cultura grega, a gente aprenderia muito, porque eles aconselhavam a investigar mais do que estabelecer parâmetros. Então ele fala, pesquise mais, afirme menos. É o que a gente tem que fazer, né, para a gente tentar resolver esse problema. Então, são, assim, soluções simples, mas que são passíveis de execução, que nós podemos cumprir,
né? E aí a gente vê assim, como é que a gente enfrenta isso mesmo? Primeira coisa é a gente priorizar o que realmente importa. E isso é interessante, porque essa fala minha não é de agora, é algo do passado, é milenar. Jesus já estava ensinando os seus discípulos e seguidores a se desviarem daquelas convenções, a se desviarem. Ele foi uma ruptura, né, dos paradigmas da época. Ele disse para as pessoas, vê se procura observar aquilo que realmente importa, né? Deixe de se preocupar com coisas supérfluas que não vale a pena, que é, em outras palavras, o que Jesus colocava, né? E ele falava assim, que a gente deveria valorizar as coisas simples, né? A gente não pensa nisso, mas hoje eu acho que a pandemia nos trouxe grandes lições nesse sentido. As pessoas estão atentas a isso agora, mas espera aí, eu não estava percebendo bem, né? A minha família, eu não estava conseguindo enxergar. Nesse momento, as pessoas estão conseguindo se ver mais, né? Na verdade. É incrível, né? Parece contraditório, porque a gente fala de isolamento social, distanciamento social, mas muitos têm se aproximado nesse sentido, porque eles têm começado a enxergar o que realmente importa, né? Eu acho interessante isso. Quer comentar alguma coisa? Não, pode prosseguir. A gente tem muito Tá. assunto aí. Tá. Então, nesse sentido, a gente vê assim, que as soluções para isso tudo seria, então, eu acho que seria resumido em uma palavra, em um princípio só, que seria o amor. A gente deveria amar e se dedicar às pessoas, e não aos objetos e às coisas, né? A gente deveria se importar mais com o ser do que com o ter, que é diferente nessa sociedade que a gente vive. E passar, a partir daí a gente começar a rever mesmo nossos conceitos, nossos valores, né? Verificar realmente se eles são legítimos ou são entraves, né? Que impedem o nosso crescimento e o crescimento também de outras pessoas. Então, para mim, agir de forma ponderada nesses momentos de decisão, refletir antes de agir, gerenciar o nosso eu, seria a mensagem que eu tenho para todos e para mim mesma. Esta é a melhor indicação, o melhor remédio para a gente superar essa crise de ansiedade causada pela pandemia. A gente, primeira coisa, tem que olhar para nós mesmos, a gente ter esse senso de autocrítica mesmo, sabe? Começar a analisar o nosso comportamento, como é que tem sido e aonde que nós devemos chegar através dele. É verdade. Trabalhar, né, o eu, como eu falei, corpo, mente e espírito. O autoconhecimento é muito importante para isso. Eu tenho visto, assim, pessoas próximas mesmo, histórias de pessoas que não se conhecem e se submetem a situações que não deveriam, né, de forma alguma, vou colocar aqui especificamente uma violência doméstica, por exemplo, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe, né, que o do nosso valor, entende que o outro não está sendo amável, não está tendo empatia. Então, é um momento, já tem aquele ditado que diz, se você oferece tudo, né, e a pessoa não dá valor, oferece a sua ausência. Então, é igual você falou aí mesmo, nessa pandemia a gente está vendo o valor, né, da presença do outro, mas também está vendo essa questão do desafeto, né? A gente está vendo muitos casamentos terminando, a convivência mesmo não está sendo a mesma. Então, por isso que é muito importante esse trabalho. Quando o outro está aberto a aprender, né, eu acho que fica tudo mais fácil. É verdade? E essa questão do confinamento, como eu disse, né, e a ansiedade, ela sempre existiu, mesmo antes da pandemia. Eu diria que eles sempre fizeram parte da nossa história, né? A gente vê, por exemplo, a questão da ansiedade, né? A gente tem que observar quem é o nosso inimigo ou arqui-inimigo, nosso maior arqui-inimigo. Muitas pessoas com essa pergunta poderiam... A gente poderia ter várias respostas, né, com essa pergunta. Muitas pessoas poderiam, por exemplo, analisando do ponto de vista político, dizer que o Bolsonaro, por exemplo, ele seria o maior arqui-inimigo ou nosso maior inimigo nessa pandemia. Isso eu vi em vários discursos, por exemplo, como nas redes sociais, o pessoal comentando sobre, outros diriam a fome, a miséria, as desigualdades sociais, outros colocariam preconceito e
racial e de gênero, muitos também poderiam colocar a questão da exclusão, né, dos menos favorecidos e outros temas que a gente tem ouvido falar muito na mídia. Mas se a gente for observar cada temática aqui e cada posicionamento desse, a gente pode ver que todos partiram de ações de indivíduos, de pessoas, como eu, como você. Então, se a gente fosse fazer novamente a pergunta, quem é o nosso arqui-inimigo? Somos nós mesmos. Nós somos. A gente pode declarar, na verdade, que o maior arqui-inimigo nosso somos nós mesmos. Por quê? Porque nós somos prisioneiros de nós mesmos, né? Nós vivemos confinados de alguma forma, dentro de uma cultura, de uma ideologia, de um determinado grupo. Nós fazemos isso o tempo todo, só a gente não percebe. Mas, como eu falei, é de forma bem sutil. A gente muitas vezes age em causa própria, de forma discriminatória e egoísta. Nós, literalmente, nesse sentido, somos confinados. Não é verdade? A gente começa a se autovalorizar demais, ser egocêntrico mesmo, colocar o nosso eu em primeiro lugar o tempo todo. Isso é uma forma de isolamento. Para mim, isso é o maior isolamento que o ser humano pode passar, né? E quando nós nos limitamos ou temos uma visão parcial dessa realidade, assim a gente pode declarar, nós estamos realmente confinados. Então, tudo que limita a nossa visão de mundo, para mim, nos torna seres vulneráveis. Então, a gente precisa, sim, estar atento a tudo isso e ampliar a nossa visão, começar a enxergar o que está ao nosso redor e não nos prendemos ao nosso mundinho, é o que a gente costuma fazer, né, o tempo todo. Eu sei disso, eu já vivi muito isso. Eu vivi durante muito tempo totalmente fechada, dentro de uma cultura que, na verdade, eu acreditava que era verdade. E, com o passar do tempo, o que me fez enxergar foi justamente o rompimento, a ruptura, né, tentar realmente observar o que estava à minha volta e no que eu poderia aprender com tudo isso, né? E a gente pode ver, então, quais são as grandes lições aí que a pandemia nos trouxe, né, neste século. Para mim, ao meu ver, né, nós só podemos ultrapassar essas barreiras limitantes quando nós formos capazes de entender que nós somos seres interdependentes. A gente depende um do outro, não tem como. E cada dia que passa, o ser humano ele começa a enxergar isso cada vez mais. A pandemia nos trouxe isso. Nós somos seres interdependentes, nós dependemos uns dos outros. O individualismo pode ter sido apregoado durante muito tempo, mas a pandemia falou, para aí, para pensar. Você precisa, você para funcionar, você não funciona sozinho, você precisa sim. Então a gente, como ser humano, a gente sabe, nós somos seres sociáveis mesmo, necessitamos do convívio social. E essa ansiedade que realmente tem sido avassaladora em alguns casos, é justamente porque as pessoas estavam vivendo de tal forma que elas não percebiam isso, elas estavam vivendo no automático. Então quando elas se depararam com essa situação, né, de estarem confinados, né, ficarem mais em casa, eles começaram a se assustar, falaram, peraí, como assim? E aí começaram a ver que eles precisavam, sim, né, estarem conectados ali com outras pessoas. Então eu vejo que é um recado que essa pandemia nos trouxe, né? E isso eu gostaria de salientar o seguinte, que apesar de sermos seres sociáveis e a gente ter realmente essa abertura, isso não significa que a gente tem que viver num mundo sem regras, sem normas, onde tudo é permitido. Não é isso não, porque muitas pessoas podem entender dessa forma, né? Então eu vejo que as regras e as normas, elas são importantes, inclusive para a gente viver harmonicamente dentro dessa sociedade, respeitando as diferenças, né? Então, eu vejo que essas normas e leis que são criadas, elas devem ter um único propósito, que é manter a harmonia mesmo, e o respeito entre as partes envolvidas. Isso, para mim, é fundamental. Eu vejo, assim, que a gente tem que ver, né, que nesse mundo a gente não pode agir abrindo concessões ou privilégio para determinado grupo.
E a igualdade, na verdade, é um assunto, talvez um termo mais difícil da gente assimilar, porque é baseado neste parâmetro que nós seremos julgados. A gente vê que todos nós somos iguais. Nós somos seres humanos, passíveis de erro. Esse parâmetro aí que eu coloquei, que todos nós somos iguais, talvez não funcione, né? Na prática, na legislação dos seres humanos, mas ele é eficaz e aplicável na lei divina. Dessa a gente não pode fugir, né, Poliana? Sem direito à revogação. Nós estamos, sim, debaixo de uma lei superior e que nós não temos esse controle, né? Aí foge totalmente do nosso controle, mas ele existe. Ele existe. Nós estamos dentro, sim, desse parâmetro. Todos nós somos iguais, seremos julgados pelas nossas próprias ações, mas existe um mentor maior, né, superior a nós. Então, eu gostaria até de colocar esse texto de Mateus depois, para vocês lerem com atenção, Mateus 6, porque Jesus faz um alerta aos seus discípulos e aos seguidores. Ele diz: não inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ele já estava alertando as pessoas sobre essa questão da ansiedade. Não fique ansioso pelo que vem por aí. Preste atenção no hoje. É isso que ele coloca. Dê prioridade ao que realmente importa. Né? E é isso que nós devemos fazer. É um texto lindo. É maravilhoso. É um texto lindo, forte, e eu acho que mais atual do que nunca, né? Nesse tempo em que as pessoas não sabem se vão estar empregadas amanhã, se vai ter o que comer, se vai ter vacina para todo mundo ainda esse ano. Então, a ansiedade, ela já é comum no cotidiano, e com a pandemia ainda agravou mais, né, nesses pensamentos, né, nessa questão que vamos criando na mente. E esse texto realmente, ele fala muito. Eu, em particular, eu acho, assim, eu já gostava muito dele, né? E você falando aí agora, realmente, né? A gente às vezes lê muito, né? Mas quando a gente começa realmente a refletir sobre o que está sendo dito, a gente começa a trazer essas verdades para a gente mesmo, né? É isso que acontece. Verdade. Então eu vejo que a gente, assim, ao analisar tudo que a gente falou, a gente percebe que o comportamento da sociedade, ela desde a antiguidade, né? Ela já tinha esses problemas que nós vivenciamos hoje. O contexto é diferente, mas os problemas eram os mesmos. Nós estávamos confinados, estávamos presos a determinada cultura, padrão de comportamento, que era o confinamento. A gente estava ansioso, na expectativa de que mudanças ocorreriam através de tecnologias, por exemplo. Então, a gente começa a entender, então, que a sociedade é cíclica, né? Ela passa por momentos, ela volta e retoma de novo, e assim vai, e a gente continua com os mesmos problemas. É por isso que eu gosto muito do Dr. Pedro, quando ele cita a Bíblia, e ele ensina a gente observar esses princípios, que são milenares, que não mudaram em nada, continuam do mesmo jeito, nós continuamos limitados do mesmo jeito, com as mesmas preocupações, com a mesma ansiedade, mesmo com as novas tecnologias, nós continuamos os mesmos, passíveis, né, de misericórdia mesmo, divina, porque na verdade é isso, somos seres limitados. E muitas vezes a ciência, de alguma forma, ela se torna até presunçosa, né, no sentido de colocar o ser humano como algo superior. E não é assim. Nós sabemos que não somos assim. A gente vai analisando do ponto de vista científico, a gente vê que a ciência, ela se baseia na observação do indivíduo. E se ela se baseia nisso, imagina que eu observo de um jeito, a Poliana consegue enxergar de outro jeito. Significa, então, que ela é passível de falhas, com certeza. Se eu enxergo um ângulo, e você, né, Poliana, enxerga outro ângulo, e a gente sabe que não é uma pessoa só que faz ciência, são várias, então a gente tem várias formas de enxergar o mundo. O que nós devemos fazer? Nós não devemos simplesmente nos fincar nisso, né? A gente tem que aprender a ter essa visão mais ampla, de poder enxergar outras vozes, outros discursos e aprender com eles. Significa que a gente vai errar? Com certeza nós vamos errar.
mas na tentativa de acertar. E quando a gente se dispõe a ouvir, né, e ter essa empatia com o outro, que é o que a gente acabou de falar, fica tudo mais simples, não é? Os conflitos diminuem, mesmo com as diferenças, eles diminuem e amenizam. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Eu creio nisso. É verdade. Bom, nós estamos no quarto tom? Não, que a gente está seguindo um roteirinho aqui, né? Nós estamos no... Nós falamos agora dos impactos, né? Da ansiedade. Pode prosseguir, por favor. Eu coloquei para a gente analisar o contexto que a gente estava vivendo. Então, um dos termos que foi utilizado aí pelo McLuhan, que para mim é um filósofo importante e que trouxe a ideia de aldeia global, ele fala exatamente da padronização de comportamentos. Isso para mim é preocupante, sabe? Porque essa homogeneização do comportamento das pessoas torna as pessoas uma só, é meio complicado. Quando você determina que a pessoa tem que ser aquilo e acabou. A gente não percebe isso de forma alguma, mas quando a gente vê no sistema mercadológico, por exemplo, a gente começa a ver a personalização de alguns nichos, né, do mercado, do produto. Quando eles começam a trabalhar e enfocar simplesmente uma forma de agir como que se fosse absoluta. E o mercado ele tem que aceitar, as pessoas fazem parte desse mercado e, por sua vez, também tem que aceitar e acertar, né? Porque eu vejo isso o tempo todo. Às vezes eu questiono, muitas pessoas acham estranho. Mas espera aí, você está vivendo na sociedade, você também não consome? É lógico, eu também estou cativa a elas. Mas não significa que eu tenho que ser passiva, que eu não possa questionar. Eu acho que nós, sim, devemos questionar o tempo todo. A nossa profissão, né, é essa, né, Poliana? Questionar o tempo todo. Os questionamentos, inclusive a ciência se baseia nisso, nas perguntas, né, nas hipóteses. Nós valorizamos tanto a ciência algumas vezes, mas nos esquecemos da base dela, que é a observação, o questionamento. E toda pesquisa ela começa a partir de uma pergunta, sempre. Praticamente a ciência para mim é mais a indagação do que a resposta. Ela simplesmente sugere, mas ela não dá a resposta correta. E a gente tem que pensar nisso. Quando você tem várias possibilidades, você tem que trabalhar isso na sua mente, né? Na nossa mente. A gente, como pesquisador, como profissional da comunicação, a gente tem que dar essa abertura para as pessoas falarem o que elas pensam. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não faça parte desse grupo. E para mim, no começo, foi um grande desafio. Eu tive que repensar várias vezes sobre várias coisas. Eu vivia no meu mundinho, né, fechado. Mas como eu comecei a ouvir mais as pessoas, eu comecei a entender melhor o outro lado. E é incrível, né? Porque a gente acha assim que isso fere os princípios bíblicos. Alguns conservadores até acham isso, mas é o contrário. Se Jesus estivesse aqui, com certeza ele faria o mesmo, como ele fez na época dele, né? Quebrando os paradigmas. Ele realmente feriu todos aqueles princípios, o conservadorismo dos saduceus, dos fariseus, que tentavam impor um padrão de comportamento e que as pessoas ali, né, aceitassem aquilo como verdade absoluta, tinham que seguir. Caso contrário, seriam penalizados. Mas Jesus veio e disse: vocês estão todos errados. Não funciona nada dessa forma. Aquilo que vocês acham que é importante não é. Então, eu acho interessante o texto de Mateus porque ele traz isso. Priorizar o que realmente importa. E dar ouvido às pessoas, né? Tentar ouvir e ter compaixão e ter empatia, que é o que nós falamos. Tudo isso está envolvido. Todas essas falas que eu acabei de dizer agora estão interligadas, porque é isso que nós precisamos hoje. Para vencer a pandemia, nós temos que seguir esse caminho. Nós precisamos disso. A gente vê quando a gente começa a alertar as pessoas sobre usar máscaras, sobre, né, a higienização das mãos e tudo mais, e tem pessoas que desconsideram, é o comportamento de pessoas assim que a gente tem que tratar, justamente para que elas consigam enxergar.
que elas dependem, né, dos outros, das outras pessoas, que elas não podem agir de forma aleatória, isoladas no mundo. Ele é um ser social dentro de um contexto ali, e cada um de nós dependemos um do outro. E as pessoas muitas vezes só percebem isso quando há perdas, né, Fabiana? Quando realmente são impactadas pessoalmente sobre o problema. Mas eu espero que isso não aconteça, né, com muitos, que eles comecem a enxergar e a ver realmente. Precisa sentir na pele, né? Mas quando a gente se depara com a morte, eu vejo assim que alguns depoimentos que a gente vê pela mídia, de famílias que perderam entes queridos, pessoas, né, da família, eles começam a alertar outras pessoas sobre a importância desses cuidados, que talvez antes eles até não cumprissem, nem fizessem, mas porque passaram por aquele momento de angústia, de dor e de perda, eles começaram a ver a importância daquilo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, conscientizar as pessoas, não deixar que elas passem por isso para poderem aprender, né? Não tem que esse problema, esse impacto, não sofram esse impacto antes, né, para aprender. Mas saibam ouvir. O conselho, assim, de pessoas que vivenciaram, passaram por esses momentos é muito importante. É nisso que a gente tem que focar agora, é prestar atenção, estar atentos, né, àquilo que a mensagem que eles estão passando para nós. Nós não somos donos do mundo. Nós não somos seres isolados, nós somos seres sociáveis, nós dependemos um do outro. Essa é a mensagem da pandemia. E ela colocou isso de uma forma muito forte mesmo. Aprender, né, a se colocar mais no lugar do outro, né? É tudo que você falou e dentro disso tudo que a gente vem conversando, essa questão de ouvir mais o outro. Eu vejo isso, assim, até, igual eu falei, assim, no meu contexto aqui mesmo, dentro, né, das pessoas que eu convivo aqui mais. Como as pessoas estão com essa opinião dividida, né? E voltando a essa questão da ansiedade, né, assim, na questão dela trazer danos psicológicos, eu vejo como as pessoas estão tão abaladas, como você falou lá no início, na questão da informação, consumindo tantas informações ao mesmo tempo, que não tem muito para onde correr, para onde ir, o que é verdade, o que não é. E isso tem afetado de uma maneira, assim, terrível. Tem hora que eu recebo umas mensagens e falo, gente, vocês checaram a fonte? Não, calma, vamos ver se é isso mesmo. Porque vão consumindo tantas informações que isso vai abalando. Eu tenho uma amiga que ela teve Covid, não um tempo atrás, a gente conversou sobre isso até hoje mesmo, pela manhã, e ela falou, eu saí das redes sociais, eu parei de assistir televisão enquanto eu estava isolada, né, cuidando da Covid, já que ela estava no processo ainda, junto com o marido e o filho, eu parei de consumir informação porque eu já não aguentava mais, estava piorando o meu emocional, a minha ansiedade. E é verdade, né? Muita informação vinda de vários lugares acaba afetando, foi o que você realmente falou. Né? E a gente vê também a questão do desvio de atenção, né? Daquilo que realmente importa. É tanta informação, você não tem tempo de refletir sobre. Você acaba agindo no automático, sem que haja nenhuma reflexão, e você não percebe, você acaba sendo conduzido sem perceber mesmo, né? E sendo retirado daquilo que realmente importa. É uma distração, né? Eu acho que a indústria do entretenimento, ela é preocupante, né? Você até havia falado no início, acho que do vídeo, que você falou uma fala do Dr. Augusto Cury, ele falando sobre isso, sobre o momento que nós vivemos, né, a sociedade, ela nunca teve tantos atrativos, no entanto, ela nunca foi tão doente. É exatamente isso. A gente acaba se prendendo àquilo que não é importante, ao que é volátil mesmo, insignificante, que não tem importância alguma, e deixando de lado aquilo que realmente importa. E isso faz com que a gente adoeça. E essa doença aí da ansiedade, ela não causa simplesmente problemas emocionais, mas problemas físicos também, como eu já enfrentei, né, esses problemas, eu sei exatamente o que é isso. A gente não tem noção do terreno que nós estamos pisando. A ansiedade ainda é obscura. E ela se mantém.
no silêncio, mas ela se mantém silenciosamente e vai nos afetando sem que a gente perceba. Ela como um vírus, né? A Covid-19, ela aparece sem que a gente perceba. E a gente, quando vê, a gente já está num estado grave. E para ser tratado é mais complicado ainda. Então, eu vejo que uma das prevenções, né, é a gente refletir mesmo sobre esse momento, tentar ouvir mais as pessoas e os depoimentos que elas têm colocado para a gente, porque isso é que vai nos ajudar a superar esses problemas e esse momento de crise, né, que nós estamos enfrentando. E que passe logo, né? Pelo amor de Deus. Eu vejo que Vacina já, pelo amor de Deus. Vacina já, com certeza. A gente tem que ter essa consciência e aprender a conscientizar os outros também a fazerem o mesmo, né? Isso é importante mesmo. Essa questão da vacina, né? A gente falando aqui, um ex-chefe, né? Mandou uma mensagem, eu que não vou vacinar, eu não vou com essa vacina. Aquela questão, né, de falar que a vacina, na época, acho que era 51% de chance. Eu falei, ainda que fosse 10%, né? Mas já é alguma coisa, né? Não é? Antes tentar alguma coisa do que nada. Eu fico pensando que falta, né, discernimento com as coisas. É muita ignorância, gente. É o que você também falou sobre o excesso de informações e as desinformações, né? As informações incorretas que vão sendo repassadas, vão sendo transmitidas e vão assumindo até uma nova roupagem, até chegar a um convencimento tão grande de determinado grupo que é difícil a gente tentar trazer a pessoa à realidade. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria, né? A família, inclusive, dos meus pais, que ouviram muito sobre esses medicamentos que não tinham nenhuma aprovação científica, nem confirmação de que seria útil, né, no combate à Covid, e eles queriam me convencer que os remédios, mediante aquilo que eles tinham visto na mídia, realmente funcionavam. E meu pai, por exemplo, foi um dos que tomou, né? E eu falava muito com ele, pai, não faz isso. Isso é para a gente ver como a mídia, nesse sentido, tem um poder fortíssimo sobre as pessoas, né? E elas acabam ouvindo e obtendo aquilo como verdade absoluta. É uma questão que a gente tem que repensar, né? Nas questões midiáticas também. Nós, como comunicadores, somos responsáveis por isso. Somos responsáveis. Eu vejo que nós temos essa responsabilidade de trazer realmente, fazer o máximo, né? Para trazer o fato em si, mesmo que eu não concorde com ele, ou talvez não tenha afinidade com determinados grupos, eu tenho que aprender a ouvir, né? De tal forma que eu possa passar para as pessoas a mensagem correta, não as mensagens que a gente vê distorcidas, né? Na verdade, muitas. Não, é o que mais tem, né? O tempo todo. Mais alguma ponderação aí? Não, eu acredito que a gente já poderia encerrar. Alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer? Não? Podemos encerrar? Então tá bom, minha amiga, quero te agradecer muito, foi ótimo esse bate-papo. Espero que, né, podemos marcar futuramente aí mais um bate-papo sobre um assunto tão importante, né? E outros, né? Que são tantos assuntos importantes, somente nunca perdi. São tantos assuntos importantes para se debater, né? Tirar as dúvidas. E eu quero te agradecer muito pelo tema, temática, que foi muito importante. Você que já nos deu um depoimento pessoal sobre essa questão da ansiedade, então está sempre aí participando. E eu sou muito grata, tá? Quero agradecer mesmo e vamos marcar outro bate-papo depois. Foi ótimo. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos pela participação, espero que tenham gostado. Tá? Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, até a próxima. Deixa eu só te remover aqui.